nós iremos agora fazer uma oração, colocando todo o nosso ser diante do nosso Deus, para que esse momento que nós vamos realizar aqui presencialmente ou em nossos lares seja um momento onde cada um de nós, com o coração sincero, diante de Deus, nos derramamos na presença do Altíssimo, que seja um momento onde os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. E assim nós convidamos a todos, enquanto estiver sendo tocada a música com a Letícia Petrini, que a gente faça uma oração nesse momento, pedindo perdão pelos nossos pecados, agradecendo a Deus pelo dom da vida e de forma especial agradecendo a Deus pelos 16 anos de ministério pastoral do nosso pastor Osíris, juntamente com a sua esposa Silvia Jane. Oremos nesse momento. Convido os irmãos para juntos adorarmos ao Senhor por meio do hino Companheiro, o hino 360 do cantor cristão. Eu fico sem vigor.
vemos claramente as promessas de Deus para cada um de nós, para cada um dos servos do Senhor. Peregrinamos nesse mundo, independente das circunstâncias. Temos momentos alegres, temos momentos difíceis, mas mantemos a nossa fé firmada no senhorio de Cristo sobre nossas vidas, sabendo que existe algo preparado para cada um de nós. E é nessa convicção que entregamos as nossas vidas, que dedicamos todo o nosso ser ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora uma leitura bíblica que se encontra no Salmo de número 23 e que o salmista expressa esse sentimento, indicando que em nossas vidas existem momentos alegres, momentos felizes, momentos antes na nossa caminhada. Quando nasce um filho, nasce um netinho, né, pastor Osíris e Silvia? Quando a gente tem uma promoção no trabalho, completa uma etapa dos nossos estudos, existem diversos momentos verdejantes em nossas vidas. 16 anos de ministério pastoral, momentos verdejantes em nossas vidas. Mas em nossas vidas também passamos por vales de sombra de morte. Inclusive nesse momento, a nossa sociedade atravessa um período difícil, um período conturbado, um período que merece a devida atenção por parte de cada um de nós. E o interessante é que, independente dos momentos que estivermos atravessando, sejam verdejantes ou sejam vales de sombra de morte, nós possuímos um pastor que cuida de nossas vidas e nos possibilita vivermos cada momento que a vida apresenta na nossa caminhada. E esse pastor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse pastor possibilita também que homens se coloquem à disposição para participar também desse pastorado. E o pastor Osíris, juntamente com a Silvia, tem se colocados como um instrumento desse bom pastor para nos abençoar até aqui. Então nós vamos fazer juntos agora a leitura do Salmo de número 23. O mesmo está projetado, encontra-se também publicado no boletim. Então vamos todos juntos fazer a leitura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Assim é a nossa caminhada. E lembro-me nesse momento, ao fazer a leitura desse texto, do período em que o pastor Osíris chegou para assumir o pastorado aqui em nossa vida. E nesse momento inicial, ele recebeu a triste notícia de que possuía um câncer na garganta. Como pode um pastor falar, pregar, anunciar com um câncer e um câncer na garganta? Foi um momento de prova, um momento de vale de sombra de morte, que só o pastor Osíris e a Silvia sabem a exatidão desse momento na vida deles. Mas a igreja do Senhor, a PIB no Andaraí, esteve junto, orando, intercedendo, não desistindo do seu pastor. E percebemos então o cuidado de Deus na vida da sua igreja, na vida do pastor Osíris. E nós vamos então cantar o cântico Deus é fiel, porque Ele é fiel. Mesmo que às vezes nós não venhamos a ser, Deus permanece fiel. Cantemos então ao Senhor.
pedir à irmã Jaqueline que nos eleve a Deus em oração, a esse Deus que é fiel sobre nossas vidas. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus da vida, o Deus do amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou antes mesmo da gente pensar em te amar, Deus. Obrigada pela salvação, por Jesus Cristo, o seu Filho, que morreu por nós. Obrigada, Deus, porque hoje nós podemos estar aqui, tendo contato direto contigo, Deus. Muito obrigada por esse privilégio, Deus, que nós temos de ter o Senhor como nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Teremos agora o nosso momento de dedicação de bens e de vidas. Então, você que preparou o seu dízimo e a sua oferta, é o momento de trazê-lo e depositá-lo diante do Senhor. Nós iremos cantar o hino Como Agradecer a Jesus. Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre as nossas vidas. De forma especial, lembramos aqui do dia de hoje em que estamos celebrando a Deus, agradecendo pelos 16 anos de ministério pastoral do pastor Osíris. Como agradecer a Jesus? Louvemos a Deus. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênçãos sem medida, vem provar.
agradecer por algumas dessas bênçãos. Vou pedir para que a Gleise, ela ore, agradecendo a Deus pelos dízimos, obrigado, hein, Ivonete, pelas ofertas e também orando pela vida dos aniversariantes. Então, se você estiver presente, eu vou pedir que venha à frente, fique afastado, né, um dos outros, mas que venha à frente para que estejamos orando pela sua vida. E você que está em casa, membro de nossa igreja, acompanhando o culto pela internet, também sinta-se acolhido pela primeira Igreja Batista no Andaraí. Então, aniversariantes da semana: Carlos Fabiano de Jesus Almeida, Josenilde Pereira Brito, Cíntia Macrina da Silva, Larissa Andrade Martins da Cunha e auxiliadora Ana de Lacerda. Quem estiver presente, por favor, venha à frente. Nós não teremos abraços, mas sintam-se abraçados nessa semana, que completam mais um ano de vida e que agradecemos a Deus. E parabéns. E se por um acaso o seu nome não foi chamado, é porque o seu dado cadastral encontra-se desatualizado na igreja. Mas venha à frente também, se você faz aniversário nessa semana, para que estejamos agradecendo a Deus pela sua vida. Você que nos acompanha em casa, sinta-se também acolhido e abraçado. Aniversário de casamento, estando presente, pode vir à frente. Rosemary Cristina da Silva de Andrade e Gilson Souza de Andrade, 20 anos, bodas de porcelana. Parabéns ao casal. Elza Alves Amarante e Mário Luiz Amarante, 39 anos, bodas de mármore. Parabéns ao casal, está presente, parabéns, mais um ano de aniversário conjugal. Parabéns, meus irmãos, que Deus os abençoe. Se por acaso também você completa mais um ano de aniversário conjugal e o seu nome não foi citado, pode vir à frente também. E eu peço que depois atualize os seus dados junto à nossa secretaria, tá bom? Então, estão todos aqui. E gostaria de lembrar aos irmãos também que nos acompanham de casa, que é possível a realização da dedicação dos seus dízimos, das suas ofertas, por meio da conta da igreja. Então você pode fazer a sua transferência, seu depósito na conta da igreja, e depois a gente solicita que seja enviado o comprovante para o e-mail da igreja, dizendo onde o irmão, a irmã gostaria que esses valores fossem destinados: missões, crianças, cesta básica, dízimo, enfim, o irmão diz onde devemos utilizar esses recursos que o irmão está ofertando. Está sendo projetado os dados da igreja, tá bom? Então vamos orar agradecendo a Deus pelas vidas fiéis e os aniversariantes nessa semana. Oremos. Senhor Deus, como agradecer, Pai, por tantas bênçãos. Como agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia, Teu amor por nós. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é fiel em nossas vidas. Senhor, eu te peço hoje que o Senhor possa continuar tomando em Tuas mãos as vidas de cada um desses aniversariantes, que o Senhor possa abençoá-los cada vez mais, Senhor. E te agradecemos, Senhor, porque estão completando mais um ciclo, ó Deus. Continua trazendo, Senhor, sustento, abençoando seus familiares, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre a vida deles. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar também nossos irmãos que contribuíram fielmente, Senhor, para a Tua obra, para o Teu reino, Pai. Que o Senhor possa continuar dando sabedoria aos líderes, Senhor, para que possam usar esses recursos com sabedoria, Pai. Abençoa cada um de nós, continua conosco, recebendo o nosso louvor em adoração a Ti. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu estou feliz na data de hoje. Os irmãos também encontram-se felizes nessa data? É um momento para mim especial participar desse dia em que damos graças a Deus pelos 16 anos à frente do Ministério Pastoral da Primeira Igreja Batista no Andaraí, do pastor Osíris, juntamente com a sua esposa, a Sílvia. Estou muito alegre por diversos motivos, inclusive motivos
pessoais. Conforme eu escrevo na pastoral, nós temos muito que agradecer a Deus pela vida desse casal. Assim como também no vídeo que a Ivonete compartilhou, quando ela solicitou que eu trouxesse uma palavra rápida, dizendo a importância do pastor Osíris na minha vida, de forma pessoal, eu sou grato a Deus pela vida do pastor Osíris e pelos 16 anos de ministério pastoral dele aqui na primeira Igreja Batista no Andaraí. Porque foi nesse período de 16 anos aqui que, particularmente, eu trago testemunho do que ele representa na minha vida, sendo usado pelo Senhor Jesus. Foi nesse período que eu senti o meu chamado pastoral. Foi nesse período que eu fui indicado para o seminário. Nesse período eu fui seminarista aqui da igreja. Nesse período eu fui consagrado pastor aqui na igreja. Nesse período eu participei dos ministérios da igreja e hoje tenho o privilégio de ser pastor auxiliar do pastor Osíris. Para mim é um motivo de grande alegria a vida do pastor Osíris. É nesse período também, meus irmãos, que eu conheci a Rebeca, começamos a namorar, ficamos noivos, nos casamos e tivemos os nossos 2 filhos, Maria Clara e João Francisco. Pastor Osíris realizou o meu casamento. Pastor Osíris apresentou João Francisco, apresentou Maria Clara diante do Senhor, diante da igreja. Foi também nesse período que eu fiz a prova, o concurso para a capelania militar. E conforme exige o edital do concurso, a igreja onde o pastor que está fazendo o concurso precisa indicar, ratificar, encaminhar a pessoa para assumir o posto de capelão militar. E a igreja, então, me enviou como missionário, como um capelão, e o pastor Osíris também estava presente nesse processo. Enfim, falar da minha vida familiar, falar do meu ministério, falar da minha vida nesse período é falar dos 16 anos de ministério pastoral do pastor Osíris. E tenho a plena convicção de que, se pudesse ceder o microfone aos irmãos aqui, pastor Osíris e Silvia, todos teriam também algo a falar sobre o Senhor. Quem sabe aqui está presente ou nos assistindo pela internet, pastor Osíris e Silvia, pessoas que são gratas a Deus por algum momento em que o Senhor e a senhora tiveram uma participação fundamental na vida dessas pessoas. Com certeza teríamos aqui muitos testemunhos para dar da vida dos irmãos, abençoando por onde quer que passaram. Seja nesses 16 anos de ministério pastoral, como pastor consagrado, seja anteriormente, não consagrado como pastor, mas enquanto um cristão, que é um sacerdote de Cristo e que vivencia a palavra de Deus, e que anuncia o reino de Deus, e que evangeliza, e que discipula, e que faz reuniões nos lares. E temos esses testemunhos também de pessoas abençoadas pelo pastor Osíris, sejam nas igrejas locais por onde ele passou anteriormente como membro, seja também dentro da sua profissão, abençoando as pessoas por onde ele passou. Então hoje é um dia de gratidão a Deus e eu estou feliz e eu estou alegre nessa manhã. E eu gostaria de pensar com os irmãos esse tema que vai ser projetado aqui. Tem como colocar, Dani? Nós vamos falar sobre esse tema que está sendo projetado aqui. 16 anos pregando o amor e a comunhão. 16 anos pregando o amor e a comunhão. E nessa foto nós temos pastor Osíris careca, né, pastor Osíris? Devido ao período que estava atravessando aquele momento difícil, e Deus foi fiel na sua vida. E o pastor Osíris está com cabelo pretinho, pastor Osíris. Eu esses dias, pastor Osíris, eu conversando com um irmão,
ele fazia um tempo que ele não se encontrava comigo, né? E a gente se encontrou. Aí ele falou assim: Pastor Rodrigo, posso falar uma coisa? Pode. Tá cheio de cabelo branco, hein? Pastor Osíris está bem, Pastor Osíris. Cabelo pretinho. Que Deus continue conservando, abençoando a vida do Senhor. Que Deus continue sustentando a vida do Senhor. Mas nesse período aqui, conforme nós vemos, foi um momento difícil. E o Senhor continuou sendo o pastor da vida do pastor Osíris, abençoando-o e dando a ele a vitória sobre essa enfermidade. E de lá para cá, se eu pudesse resumir, né? Se eu pudesse resumir aquilo que o pastor Osíris vem realizando enquanto pregação, enquanto ensino, enquanto mensagem da palavra de Deus, eu diria que ele traz um discurso contundente, crítico, a uma religiosidade vazia, presa a um legalismo, sem uma experiência de conversão. Eu acho que os irmãos concordariam comigo, né? Que esse é um tema forte na mensagem do pastor Osíris, formando nesses 16 anos uma comunidade que prioriza a experiência com Deus, a conversão, e não tão somente uma vida legalista, religiosa, que realiza aquilo que realiza por obrigação, por medo de que Deus venha punir. Não, mas uma comunidade que entende a conversão, entende a sua experiência com Deus, entende o amor de Deus revelado na cruz, em Cristo Jesus, e por isso sim, vivencia o seu seguimento ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar na pregação do pastor Osíris é o tema do amor e da comunhão. Quantas pessoas não dizem, né? Pastor Osíris com aquela fala calma, serena. Às vezes ele se empolga, né? Às vezes ele se empolga aqui, mas é uma fala calma. Às vezes, pastor Osíris, o senhor está pregando aí, e assistindo pela internet, aí o Joãozinho lá, ele vê que o Senhor falou mais alto aqui e tudo mais. Está nervoso ele, papai? Mas o pastor Osíris traz sempre aquela fala calma, serena, que traz paz ao nosso coração, porque é pautada na palavra de Deus, é pautada na mensagem do Evangelho. E ele sempre anuncia o amor de Deus e o desdobrar dessa experiência de amor, que é a comunhão entre os irmãos, né? Que simbolizada era quando podíamos, com as mãos dadas, realizando aquela tradicional oração de comunhão. Como eu quero que esse momento volte, que a gente possa novamente dar as mãos, fazermos juntos a nossa oração de comunhão. Com certeza os irmãos também sentem falta desse momento de comunhão. Então é uma característica do pastor Osíris, o amor e a comunhão. Por isso o tema da mensagem de hoje é 16 anos pregando o amor e a comunhão. E para falar sobre esse tema, nós iremos nos valer de um evangelho, o Evangelho de João. E especificamente no Evangelho de João, 3 momentos dentro do Evangelho de João. João 13, de 33 a 38, João 18, de 15 a 18 e de 25 a 27, e João 21, de 15 a 22. Se quiserem deixar aberta a sua Bíblia aí, marcada, pode fazê-lo. Eu também irei projetar para facilitar a nossa reflexão nessa manhã. Então, esses serão os textos. E por que eu selecionei esses textos no Evangelho de João? Porque dentro dessa caminhada teológica que se desenvolve nas páginas do Evangelho de João, aparecem 2 personagens interessantes e que dialogam de alguma maneira com esse tema que nós falamos aqui, a crítica à religiosidade vazia e o amor e a comunhão. Então, nós temos 2 personagens que dialogam nesses três trechos do Evangelho de João que selecionamos. Quem são eles? O apóstolo Pedro e o chamado discípulo amado. Olha o tema do amor aqui aparecendo.
e de alguma forma nós perceberemos o apóstolo Pedro, com o seu ímpeto, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, de alguma forma caminhando por trajetos que passam pela religiosidade, passam pelo segmento, sem colocar em primeiro lugar o amor. Em contrapartida, nós temos um discípulo que o próprio texto diz, né? É o discípulo amado. Ele é chamado de várias maneiras no Evangelho de João, o outro discípulo, aquele discípulo, o discípulo amado, todos fazendo referência a uma mesma pessoa. Então nós temos um pensando no segmento, nas atividades, nas realizações, sem o foco no amor. E o outro indicando a dimensão do amor como sendo prioritária. Então nós vamos caminhar aqui e perceber o que eu acabei de introduzir nas páginas do Evangelho de João, nesses capítulos que nós apontamos. E o primeiro texto, João 13, de 33 a 38, diz assim: Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar. Mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Então percebam aqui a indicação na fala de Jesus de um lugar para onde ele iria, que naquele momento os discípulos não poderiam seguir. Então Jesus apresenta o tema do segmento, o tema da realização, o tema das ações no primeiro momento, indicando que naquele momento os discípulos não poderiam ir para onde Jesus estava indo. No caso, Jesus estava se preparando, lembremos, esse texto está no contexto da celebração da ceia do Senhor, quando Jesus então anuncia a sua entrega na cruz, com o pão simbolizando o seu corpo, o vinho simbolizando o seu sangue, que seria vertido na cruz, e dizendo então que para aquele local, para a cruz, para o martírio, para o sacrifício, para a morte, os seus discípulos não iriam naquele momento. Ele indica então o segmento, a realização, a ação. Continuando o texto: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Então, o primeiro tema, o segmento, a realização. O segundo tema que Jesus fala, o amor, né? O mandamento deixado por Jesus, que é o mandamento do amor. Dois temas sendo colocados no mesmo discurso de Jesus. E como nós precisamos, em nosso momento histórico, de falarmos sobre o amor. Numa sociedade onde muitas vezes o ódio tem se colocado como sendo um sentimento presente, tem se colocado com ações presentes, como é importante o anúncio, a pregação, a proclamação da mensagem do amor. E quando eu falo amor aqui, não falo de um amor romântico, tá bom? Não falo de um amor romântico. Eu falo de algo mais profundo, na dimensão da espiritualidade, até mesmo porque Deus é amor. Então, quando eu falo que falta amor, eu digo falta Deus, porque Deus é amor, ok? Dois elementos colocados no mesmo discurso de Jesus: segmento e amor. Agora vem a fala de Pedro. Não, o texto ainda continua ainda. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E olha que questão interessante, porque Jesus estabelece como critério para a identificação dos discípulos dele, você ir para a cruz, você ser martirizado, você realizar alguma prática religiosa. Não, ele coloca como critério para a identificação daqueles que são discípulos dele o amor. Se tiverem amor uns pelos outros, vocês serão reconhecidos
como sendo os meus discípulos. Então não é por uma vestimenta A ou B que eu sou reconhecido como um discípulo de Jesus, ou não deveria ser. Não é pela música A ou B que eu ouço que eu vou ser reconhecido como discípulo de Jesus, ou não deveria ser. É pelo amor. É pelo amor que nós deveríamos ser reconhecidos como os discípulos de Jesus. Então, após essa fala, vem a palavra de Simão Pedro. Segmento e amor. E percebam então que Pedro, ele priorizará o segmento em detrimento do amor. E dirá o seguinte no verso 36. Simão perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Calma, Pedro. Agora você não pode me seguir. Mais tarde, porém, quando você entender melhor as coisas, aí sim, Pedro, tudo tem o seu momento, vai com calma. Mais tarde, porém, me seguirá. Verso 37, Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Pedro coloca o foco no segmento e não dá a devida atenção ao tema do amor. E segmento sem amor é vazio de significado. Se fazemos o que fazemos sem a dimensão do amor, ou seja, sem a dimensão de Deus em nossas vidas, é religiosidade vazia. E religiosidade vazia não nos leva a lugar nenhum. Ao contrário, faz com que tropecemos na nossa caminhada. E esse tema da religiosidade vazia, do segmento pelo segmento, da prática de ações religiosas, cumprindo-as por cumprir, isso o pastor Osíris vem criticando nesses 16 anos, indicando a importância da experiência de conversão para que a prática religiosa tenha sentido. E Pedro então dá atenção ao segmento e não dá a devida atenção ao amor. E no verso 38, olha o que Jesus vai dizer. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim, Pedro? Você dará a vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Porque segmento sem amor é vazio. A gente tropeça. A gente não consegue realizar aquilo para o qual nós nos propomos. Temos até boa vontade de fazer, mas quando entramos na dinâmica da religiosidade pela religiosidade, as coisas não caminham. É vazio. É vazio. Por isso, o discurso que o pastor Osíris vem trazendo para cada um de nós nesse período, da importância da nossa experiência de conversão, de entendermos essa dimensão do amor de Deus revelado na cruz, em Cristo Jesus, é fundamental. Assim como é o que o texto está nos apresentando aqui. Porque se vivermos uma vida de religião pela religião tão somente, não chegaremos a lugar nenhum. Muito pelo contrário, quantas pessoas nós não conhecemos que estão decepcionadas pela religião? Basta olharmos o censo do IBGE, que a cada ano aumenta drasticamente o número dos sem religião. E sem religião não é uma pessoa que não acredita em Deus. Não, não é isso não. Sem religião são pessoas que acreditam em Deus, que têm a sua espiritualidade, que em algum momento da vida, inclusive, sentaram no banco de igreja, mas que se decepcionaram com a religião. Religião pela religião não leva em lugar nenhum, é vazio. Se o problema do mundo fosse religião, eu sempre digo isso, o mundo estava perfeito, porque o que mais temos no mundo é religião, e inclusive guerras por causa de religião. O problema no mundo não é falta de religião, é falta de Deus. Falta de amor, Deus é amor. Falta de Deus. Por isso, reforçamos aqui, Pedro não deu a devida atenção ao amor que Jesus estava apresentando, colocou o seu foco no segmento. E Jesus falou: não vai dar certo. Vou te falar uma coisa, você vai dar a sua vida por mim? Vai não. Ao contrário, você vai me negar, Pedro. E aí,
entra o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesse texto. 16 anos pregando o amor e a comunhão, porque o amor é um mandamento ensinado por Jesus. É esse o mandamento que Jesus nos ensinou, e se realizarmos uma vida pautada no amor, as demais coisas vão se acertando, vão se encaixando, porque fazemos o que fazemos por amor, ou seja, a partir da dimensão da vontade de Deus sobre as nossas vidas. E aqui, novamente, eu aponto o amor não como algo romântico, mas como uma dimensão espiritual, revelada na cruz por Cristo Jesus, e que possibilita a cada um de nós vivermos essa experiência de amor, que não vem de nós, vem de Deus. Deus nos possibilita, inclusive o fruto do Espírito possui algumas características, e a primeira delas, abrindo a dimensão do fruto do Espírito de Deus em nossas vidas, é o amor, que dá sentido às demais. O amor, precisamos vivenciar o amor, e nesses 16 anos o pastor Osíris vem anunciando essa mensagem, a mensagem do amor. Inclusive, ele sempre gosta de cantar uma musiquinha, né? Se quiserem me ajudar, porque eu canto muito mal, me ajudem a cantar essa musiquinha. A melhor oração. Conhecem, né? A melhor oração é amar, meus irmãos. Se não sabes amar, tu precisas orar. A melhor oração é amar. Canto muito mal, mas pelo menos é de coração. E a gente sabe exatamente isso. Isso é revelado nas páginas da Bíblia. E o pastor Osíris é um pastor bíblico e ele vem anunciando. Ele vem anunciando isso. E nessa música que acabamos de cantar, vem à minha memória aquele texto da palavra de Deus, quando vai dizer que uma determinada pessoa estava lá, orando a Deus em voz alta, chamando a atenção a si, se vangloriando diante de Deus, religiosamente. Enquanto um outro, de forma humilde, simples, reconhecendo o quão pequeno é, o quão pecador é, o quão carente da graça de Deus é. E a parábola vai nos dizer que esse último foi quem saiu justificado diante de Deus. Precisamos vivenciar essa dimensão do amor para que a nossa experiência religiosa tenha sentido. Para que a nossa experiência religiosa tenha sentido. No verso 34, vai dizer que eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Pastor Osíris, agradecemos a Deus porque o Senhor é um pastor bíblico e tem anunciado essa mensagem, para que sejamos uma comunidade que se ama. Inclusive, aquele nosso slogan, né, que nós trazemos, uma igreja que abraça você, né, que possamos ser essa igreja que abraça a todos. Mesmo que no momento o abraço literal esteja sendo proibido, né, ou não recomendado, que possamos abraçar a todos espiritualmente, amando uns aos outros e refletindo assim a glória de Deus, que as pessoas possam sentir em cada um de nós a manifestação da vontade de Deus expressa por meio de ações pautadas no amor. Segundo texto que nós gostaríamos de ler, encontra-se no capítulo 18, conforme eu já indiquei, do verso 15 ao 18 e do 25 ao 27. Assim diz a palavra de Deus. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Jesus aqui já havia passado pela celebração da ceia, do capítulo anterior, e agora havia sido levado para ser julgado. Então, Simão Pedro e o outro discípulo seguem Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: você
também não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Continuando o texto. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhes perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo, Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Então nós percebemos agora aquilo que havíamos indicado anteriormente. O segmento sem um amor é vazio de significado. E diante da pressão da vida, porque, meus irmãos, foi uma situação difícil, essa que o Pedro estava vivenciando, assim como o discípulo. O discípulo foi lá interceder junto ao sumo sacerdote, colocou Pedro para dentro. Os dois estavam ali seguindo a Jesus. Perceba, os empregados reconheceram a Pedro. Imagina você nessa situação. Os guardas reconheceram a Pedro. Inclusive um parente da pessoa que havia sido ferida por Pedro reconheceu a Pedro. Se coloque no lugar de Pedro. Muito, muito, muito mal comparando, é como se você entrasse no Maracanã lotado, torcida do Flamengo, torcida do Vasco, e você entrou no lado errado. Entrou na torcida do Flamengo com a camisa do Vasco, e entrou gritando Vasco. Ou entrou na torcida do Vasco gritando Flamengo. Meu irmão, é uma situação difícil que Pedro estava. Você com certeza tiraria a camisa do seu time, por mais que você tenha amor pelo seu time, você tiraria a camisa. Você ia sair de fininho. A situação de Pedro era difícil. Os empregados reconheceram a Pedro. Os guardas reconheceram a Pedro. O parente da pessoa que havia sido ferida por Pedro reconheceu a Pedro. Uma situação difícil. E na vida, às vezes, também nos encontramos em situações limites, situações difíceis, em que o mais confortável, às vezes, é assumirmos um caminho em detrimento do outro. Então, quando eu olho para Pedro, eu vejo um homem como eu, que passa pelas mesmas lutas que eu passo, que passa pelas mesmas lutas que você passa, meu irmão, minha irmã. E aqui eu volto mais uma vez na gratidão à vida do pastor Osíris e da Sílvia. Porque muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, é mais fácil a gente negar a fé, ou se não negar, pelo menos omitir a fé. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, né? Aí fala assim: fulano de tal, é lá da minha igreja, ele é crente? Nem sabia, né? A gente brinca, né, com aquela palavra, né, 007 gospel, né? O agente secreto de Jesus, ninguém sabe que ele é crente, né? E o pastor Osíris não foi assim. A Sílvia não foi assim. Mesmo na sua profissão, no seu meio de trabalho, eles se diziam quem eles eram. Eles anunciavam a palavra de Deus. Eles não negavam a Jesus. E testemunhavam sobre o reino de Deus. Assim como deve ser também com cada um de nós. E quando eu digo isso, eu sei que não é algo simples, meus irmãos. Às vezes isso pode trazer descontentamento em relação a algumas pessoas que, por não entenderem a mensagem do Evangelho, porque não foram tocadas por esse amor de Deus, pode de alguma maneira prejudicar a sua caminhada, pode de alguma maneira perseguir vocês, pode não dar aquela promoção que vocês estão tanto esperando. Não bota fulano não, ele é crente, bota o outro ali. Isso pode acontecer, a gente sabe disso. Eu não estou dizendo que é algo simples, mas é algo que nós somos desafiados diariamente a vivenciar a nossa fé, a vivenciar aquilo que o Senhor tem anunciado para cada um de nós. E somos gratos a Deus porque na vida do pastor Osíris, nós ouvimos testemunhos nesse sentido. Mesmo antes de assumir
pastorado na igreja, na sua profissão, ele não negava o nome do nosso Senhor Jesus. Porque segmento sem amor é vazio de significado e nos faz tropeçar. Agora, segmento pautado no amor, aí, meus irmãos, faz todo sentido. E chegamos então ao segundo ponto que eu gostaria de destacar nessa reflexão. O nosso segundo ponto é 16 anos pregando o amor e a comunhão, porque o segmento sem amor é vazio. E nessa imagem nós temos a imagem simbolizando, né, Pedro ao negar Jesus, trazendo de forma ilustrativa, né, aqui também, Jesus olhando para Pedro, Pedro se entristecendo devido àquilo que havia ocorrido. Assim como às vezes nós também passamos por isso, vamos ser honestos, às vezes nós também passamos por isso. Colocamos projetos, colocamos desafios, colocamos a nossa vida diante de Deus, mas na trajetória, por valorizarmos muito mais as ações, o ativismo, a religiosidade, sem a dimensão do amor, acabamos tropeçando. Acaba que a coisa não vai para frente, a coisa não anda, porque falta algo, e algo que é fundamental. Por mais nobre e lindo que seja esse projeto, por mais nobre e lindo que seja isso que você está propondo, como o caso de Pedro, Senhor, eu dou a minha vida por ti, isso é lindo, isso é maravilhoso. Quantos aqui poderiam dizer isso? Senhor, eu dou a minha vida por ti. É lindo o que Pedro está dizendo, mas por mais lindo, por mais nobre que seja o projeto, aquilo que queremos realizar, se não tivermos essa experiência de amor enraizada como fundamental na nossa vida, acabaremos tropeçando. Por quê? Porque somos fracos. Diante da pressão da vida, diante das lutas que nós atravessamos, às vezes nós nos rendemos. Às vezes nós negamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, nosso terceiro e último texto, agora concluindo essa trajetória teológica do segmento e do amor na vida de Pedro e do discípulo amado. Capítulo 21, do verso 15 ao 22. Assim diz a palavra de Deus. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E aqui nós temos agora o restabelecimento de Pedro. Se anteriormente Pedro colocou o foco no segmento, não dando a devida atenção ao amor, agora o amor vai ser colocado no seu devido lugar, como central. E tendo o amor como algo central, o segmento faz todo sentido. O segmento faz todo sentido. A religião faz todo sentido. As ações possuem todo o seu sentido. E mais do que isso, da mesma forma como Pedro negou a Jesus 3 vezes, Pedro afirmará o seu amor por Jesus 3 vezes. Eu acho isso fantástico, porque Deus sabe exatamente das nossas falhas, das nossas lutas, das nossas dificuldades, e Ele trabalha nas mesmas. Assim como Pedro nega 3 vezes, Pedro afirma o seu amor por 3 vezes. E esse texto me faz lembrar também da experiência do profeta Isaías, quando ele diz que era uma pessoa, um homem de lábios impuros e vivia em meio a um povo de impuros lábios. Então vem um anjo do altar com uma brasa e toca onde? Na orelha de Isaías, no nariz de Isaías, na mão de Isaías. Toca na língua de Isaías, toca na boca de Isaías. Trabalha no lugar que precisa ser trabalhado nas nossas vidas. E é assim que Deus faz. Ele trabalha nas nossas dificuldades. E quem disser que não tem dificuldade é mentiroso. Todos nós possuímos. Mas possuímos um Deus também que está acima das nossas dificuldades e que trabalha as nossas dificuldades modificando-as.
E Pedro agora vai afirmar o seu amor por Jesus. E além disso, esse texto também tem algo significativo que em português a gente perde um pouco, mas que no idioma em que ele foi redigido, no grego, a palavra que aparece aqui para amor, que para nós só existe um tipo de amor, mas em grego existem palavras para identificar o amor. E aqui no texto, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E esse amor aqui perguntado por Jesus é uma palavra em grego chamada ágape. Ágape é um amor sublime, um amor na dimensão mais profunda do amor. Pedro pergunta: você me ama com esse amor, Pedro? Com esse amor sublime? E Pedro, mais humilde, responde: sim, Senhor, eu te amo. Mas ele não responde com amor ágape. Ele responde com amor filéu, porque ele sabe das suas lutas, ele sabe das suas dificuldades, ele sabe quem ele é. Ele não é mais aquele Pedro pautado única e exclusivamente pelo segmento. Dou minha vida pelo Senhor. É um Pedro mais humilde, que tropeçou, que negou, que sabe as dificuldades que todos nós passamos. E de forma honesta, responde a Jesus: sim, Senhor, eu te amo, mas eu te amo com amor filéu. E Jesus recusa esse amor de Pedro? Não. Jesus entende as nossas lutas, entende a nossa honestidade diante dele e responde para Pedro: tá bom, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Assim como com certeza o pastor Osíris também, diante de Deus nesse período, vem colocando as suas lutas, vem colocando a sua vida, e Deus vem suprindo, e Deus vem abençoando, e Deus vem possibilitando que ele estivesse aqui, apacentando a cada um de nós, apacentando os cordeirinhos de Jesus. Assim como vocês, meus irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha pela internet, Deus sabe a sua luta, Deus sabe a sua dificuldade, Deus sabe a sua honestidade diante dele. E assim como ele responde para Pedro: tá bom, Pedro, apacenta os meus cordeiros, ele também responde para você: eu te entendo, eu sei como você é, eu entendo que você está se dedicando, você está se esforçando, você está dando o seu melhor. Vai lá, continue realizando a obra que um dia foi iniciada por mim, porque aquele que iniciou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Continue, meu irmão, minha irmã, não desista, continue caminhando. Jesus entende as suas lutas. Verso 16, Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Novamente, Jesus pergunta: amor ágape, sublime. E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas com amor filéu. E Jesus entende e responde: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E nessa terceira vez aqui, Jesus já não utiliza mais o amor ágape. Jesus utiliza o amor filéu, porque ele entende as nossas lutas. Ele entende as nossas dificuldades. Ele sabe até que ponto nós somos capazes de ir. Não adianta querer enganar a Jesus: eu dou minha vida por você. Dá nada. Dá nada. Tu vai me negar. Dá nada. Jesus entende a honestidade de Pedro, a sinceridade de Pedro. E agora pergunta: você me ama com amor filéu? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E especificamente com amor filéu. E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo com amor filéu. E Jesus disse: tá bom, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus conhece a cada um de nós e supre as nossas faltas. E o texto continua dizendo: em verdade lhe digo, olha só, agora que você afirmou o amor, Pedro, agora o segmento vai fazer sentido. Agora faz sentido as práticas, agora faz sentido as ações. Agora faz sentido, Pedro. Em verdade lhe digo, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. E Jesus disse isso para significar com que tipo de morte. Agora sim, Pedro, você pode morrer.
Agora sim o segmento faz sentido, porque está pautado no amor. Que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus? E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Agora o segmento faz sentido, porque é pautado no amor. E então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia, naquele primeiro texto que nós lemos, né? Olha o desenrolar teológico aqui, era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? O último slide de texto, pode colocar, por favor, Mari? Obrigado. E ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este? E Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso, Pedro? Quanto a você, siga-me. Isso aqui é uma coisa interessante, né? De alguma maneira, Pedro toma um passa fora, né? De alguma maneira, né? Pedro é chamado a seguir a Jesus, pautado no amor. Jesus diz que agora você está preparado para me seguir, siga-me, e mais, eu vou dizer com que tipo de morte você vai morrer. E Pedro olha assim: ok, eu vou morrer, Senhor. Eu vou morrer, tudo bem. Mas é aquele ali, e com ele, com Douglas, e com o Gilvan, e com não sei o quê. É só comigo, Senhor? Como é que vai ficar esse negócio? Pedro está preocupado agora com a vida dos outros. Pedro está preocupado com a vida dos outros. E quantas vezes deixamos de viver os planos de Deus na nossa vida, porque estamos preocupados com a vida dos outros, tomando conta da vida dos outros. Deus deu uma vida para cada um tomar conta da sua. A vida do outro você abençoa, a vida do outro você soma, a vida do outro você multiplica, a vida do outro você não toma conta. A pessoa toma conta da vida dela, pode deixar, não se preocupa não. Se você toma conta da sua, já está fazendo muito. E Pedro está preocupado. E quanto a este, Senhor? O que vai acontecer? E às vezes a gente fica assim. Ah, mas a família de fulano, acontece isso, acontece aquilo, e fica olhando para o outro. Ah, mas fulano foi promovido, ganhou isso, ganhou aquilo, e fica olhando para o outro. Ah, mas fulano quando prega, fulano quando canta ali, não sei, e fica olhando para o outro. E ao olharmos para o outro, tiramos o foco daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Precisamos entender a vontade de Deus para cada um de nós e viver a vontade de Deus. É claro que com isso, de forma alguma, eu estou dizendo que você deve ser um individualista que não se preocupa com o bem do outro. Não estou dizendo isso. Ao contrário, você deve sim abençoar, como eu falei. Você deve somar, como eu falei. Você deve multiplicar na vida do outro, como eu falei. O que eu estou indicando aqui enquanto crítica é um tomar conta da vida do outro na perspectiva de não viver a sua vida porque está mais preocupado com o que o outro está fazendo, com o que o outro está realizando. E nesse ponto também, eu percebo isso nesses 16 anos de ministério do nosso pastor Osíris. Porque o pastor Osíris, ele tem convicção do chamado dele, ele sabe da experiência de Deus com ele. Então o pastor Osíris vivencia o ministério dele, ele não fica preocupado com a vida dos outros. Ele não está preocupado com o que A, B ou C, D vai dizer. E que com certeza nesses 16 anos, A, B, C ou D devem ter ligado para o pastor Osíris, devem ter vindo aqui no gabinete dele. Mas ele sabia o que Deus tinha colocado diante dele. Ele tem confiança nos planos de Deus na vida dele. Ele sabe o que Deus tem realizado na vida dele. E não fica com medo, não fica preocupado. Está acontecendo? Que bom, que bênção. Que bom que está acontecendo. Eu somei, eu ajudei para isso. Maravilha, que alegria. E eu vejo isso também, pastor Osíris e Silvia, na vida dos irmãos. Eu dou graças a Deus por isso, porque os irmãos somam, multiplicam na vida das pessoas que Deus coloca em seu caminho. Inclusive, meus irmãos, abençoando tantas e tantas vidas quando passam por dificuldades financeiras. Quantas pessoas o pastor Osíris e a Silvia não abençoaram financeiramente, acolhendo, enfim, eles somam, eles abençoam. E assim também deve ser na nossa caminhada. E o terceiro e último ponto é esse.
16 anos pregando o amor e a comunhão, porque o amor produz o seguimento. Por isso, o pastor Osíris prega o amor e a comunhão. Comunhão como manifestação desse amor, porque o amor produz o segmento. Segmento só tem sentido se for pautado no amor. Depois de ele falar assim, verso 19, Jesus acrescentou, siga-me. Depois de falar sobre o amor, Jesus acrescentou, siga-me. Depois de Pedro afirmar o seu amor, Jesus acrescentou, siga-me. E assim a gente conclui a nossa reflexão dessa manhã, reforçando os 3 pontos aqui apresentados. 16 anos pregando o amor e a comunhão. Vamos ler juntos o primeiro ponto, meus irmãos? Porque o amor... Segundo ponto. E o terceiro e último. Pastor Osíris, damos graças a Deus pela vida do Senhor, pela vida da Silvia, e damos graças a Deus por esses 16 anos à frente do Ministério Pastoral, pastoreando as nossas vidas, cuidando dos cordeirinhos de Jesus, e nesses 16 anos, pregando biblicamente o amor e a comunhão. Nós teremos agora, meus irmãos, um momento de reconhecimento e gratidão a Deus pelos 16 anos do ministério pastoral do nosso pastor Osíris. E eu passo então a palavra para a nossa irmã Ivonete. Eu não sei qual microfone que você vai usar, Ivonete, deve ser algum dia aí de baixo, né? Não tem não. Esse aqui é do pastor Osíris, depois. Ivonete, ali Ivonete. Bom dia, bom dia. Muito forte, né, essa palavra nessa manhã, que Deus usou, aí instrumentalizou o pastor Rodrigo para nos trazer. E em 2004, eu fui enviada da minha igreja, primeira igreja batista de Mantena, para o CIEM. Aí lá no CIEM eu concluí a graduação em missões e também resolvi fazer a graduação em educação religiosa. Quando eu estava na metade do curso, eu resolvi fazer o curso de teologia no seminário em paralelo. E quando eu estava no último ano do curso do seminário, era uma loucura, eu tinha que trabalhar muito para arcar com tudo, apesar de ter várias igrejas me ajudando. Eu lembro que eu estava fazendo o cabelo da Silvana do Leandro. E a Silvana ali, ela falou para mim, Ivonete, o pastor da minha igreja está precisando de alguém para ajudar no Ministério de Educação Cristã. Eu posso indicar o seu nome? Aí eu falei assim, pode sim. Aí, na outra semana, ela conversou com o pastor, marcou. Aí eu vim aqui à igreja conversar com o pastor, ele fez uma sabatina, eu respondi tudo. Eu acho que alguma coisa o Espírito Santo falou lá no coração dele. Depois ele foi com a diaconisa Tilda, na época, que também era minha professora lá no CIEM, e as coisas se casaram. E eu vim para a igreja para ajudar no Ministério de Educação Cristã. E eu lembro que no ano seguinte, a Ana Cristina, que estava no curso, no Ministério de Ação Social da igreja, ela precisava de uma diretora do PPG. E o PPG era um projeto, sonho do pastor Osíris, que ele tinha no coração o desejo de trabalhar, desenvolver um projeto para evitar que crianças, meninas e meninos, fossem para o tráfico. Era um projeto lindo. Quando a Ana Cristina me apresentou, e logo em seguida ela me convidou para ser a diretora, para dirigir o projeto. Eu aceitei. Então, eu fiquei trabalhando no Ministério de Educação Cristã e, paralelo, ao longo da semana, no projeto Pequenos Gigantes. Na época, o presidente da CAV era o pastor, pai da Rebeca, Disseu. Então, ele me disse que o objetivo dele ali, como diretor da CAV, né, era que a gente trabalhasse com 100 crianças. E a gente chegou num total de 100 crianças.
E avaliando aquelas famílias que vinham aqui na igreja buscar ajuda, apoio, eu descobri que as famílias queriam reforço escolar. E aí eu falei assim, bom, a minha formação, eu tenho 3, mas para trabalhar com reforço escolar, eu preciso ter uma formação em pedagogia. E eu lembro que eu consegui várias meninas fazendo curso de pedagogia, também lá do CIEM, do seminário, para se juntar, para a gente desenvolver o projeto. E eu fiquei preocupada, eu falei assim, eu preciso fazer o curso de pedagogia. E eu logo marquei um gabinete com o pastor Osíris, aí cheguei para ele, apresentei a minha queixa, falei, pastor, as crianças, elas estão no 5º ano, e elas não conseguem ler uma frase. Tem criança que não reconhece o alfabeto. Tem criança que... E fui desenvolvendo as situações diante dele e falei assim, eu preciso de fazer um curso de pedagogia. E logo em seguida, o pastor Osíris nem questionou, né? Aí ele foi logo, chamou a igreja e me enviou para fazer o curso de pedagogia. Aí eu fui fazer o curso de pedagogia. Quando terminei o curso de pedagogia, eu descobri que pedagogia também não ia ajudar muito. Eu precisava de uma outra ferramenta, que era a psicopedagogia, que era para ajudar a dificuldade de aprendizagem das crianças. Aí eu fui também, conversei com o pastor Osíris, e ele levou essa necessidade para a igreja, e juntamente com a igreja, ele abraçou essa minha necessidade, que também era uma necessidade das crianças do Projeto Conquistar. E a gente ficou ali 3 anos, né, trabalhando, ajudando aquelas crianças, para que, através da aprendizagem, que através do conhecimento, elas pudessem se livrar de uma situação de drogas, de uma situação do tráfico. Então, assim, a minha gratidão, pastor Osíris, não tem preço. Não tem preço por causa da visão que você tem das coisas de Deus. Ele nunca encolheu a mão, ele sempre estendeu a mão, né? Depois disso, eu fui fazer, fiz concurso, passei para vários lugares no Rio, e também passei dentro do Rio, para ser professora aqui no Rio. E todos os dias eu estou na sala de aula com 45, 40, 35 alunos, trabalhando para que meninas e meninos não cheguem a uma situação de tráfico. Então, assim, a minha gratidão ela é eterna, porque é uma pedrinha que você lançou e que ela se expandiu, ela cresceu, ela se desenvolveu e continua e continuará sempre alcançando vidas, livrando meninas e meninos do tráfico, porque é o que eu faço toda semana. Então, a Deus toda a honra, né, toda a glória, por tudo que você é, por tudo que você tem feito na nossa igreja. Eu vou tomar a nossa igreja aqui no sentido figurativo, como um grande rio. É como o mar. E hoje, na escola bíblica, a gente estava pensando na corça. A corça é um animal bem pequenininho, mas é um animal esperto, um animal saltitante, um animal que vive no deserto, nas montanhas. E ela tem a habilidade de saltar as montanhas, saltar os problemas, saltar as dificuldades. E a corça, ela sabe o caminho das águas. E ela, no meio do deserto, ela vai em direção às águas. Ela corre em direção às águas, porque ela tem sede. E no deserto, naquele sol causticante, às vezes a corça confunde aquela neblina com a água. Mas mesmo assim ela não se perde, porque ela sabe a direção da água. E a corça ela tem uma característica interessante, que se ela não tomar água, se ela não se banhar, se ela ficar muito tempo sem água, sem tomar banho, ela começa a exalar um odor, e aquele odor faz com que ela se torne presa fácil do inimigo. Então, quando ela encontra o ribeiro de água, quando ela encontra o mar, ela entra, não fica só na borda, mas ela se banha toda. E naquele ato, ela está se lavando, se protegendo
dos seus predadores. A nossa igreja ela é como um mar, ela é como um riacho, que a cada domingo, cada quarta-feira que você vem, você tem a oportunidade, nós, como os membros dessa igreja, né, temos a oportunidade de nos lavar, de nos purificar. A palavra que o pastor Osíris vem trazendo ao longo desses 16 anos aqui no púlpito, faz com que nós nos refritamos, nos limpamos, nos lavamos. As nossas forças, elas são reforçadas, né, fortificadas, para a gente continuar desenvolvendo a nossa missão no contexto onde nós estamos. Então, pastor Osíris, de novo, a minha gratidão, ela não cabe no peito. Que Deus continue a abençoar não só você, como a Silvia também, porque você e Silvia é uma coisa só, não tem como separar, né? Então, quando eu falo pastor Osíris, também estou falando Silvia. Tem muita gente que quer falar. Eu vou chamar primeiro aqui a Beatriz Alencar, dela. Ela chegou hoje para mim e falou assim, como é que eu faço para entregar um presente para o pastor Osíris? Vou convidar também o pastor Osíris e a Silvia para se colocar aqui na frente. Eu acho que a gente pode chegar para cá, para ele ficar ali no meio. Vem para cá. Isso. Aí vocês podem passar por ali, por favor. Aí, vai. Beatriz Alencar. Pastor, eu tenho certeza de que todas as pessoas aqui da igreja te amam muito. Então, aqui seu presente. Ok. Agora, obrigada, Beatriz. Vou chamar a Amélia. Logo em seguida tem Carlinha. Depois de Carlinha, o vídeo. O vídeo elaborado pela Rebeca Amaro, com a ajuda do Aires, tá? Que preparou aí as fotos, contando aí um pouco dessa história do pastor Osíris aqui na igreja. Acho que... Esse aqui tem que usar. Hoje eu não quero fazer histórico, não. Hoje eu quero só agradecer. São 16 anos que, a cada dia, vocês abriram mão de vocês mesmos para cuidar desse rebanho. Mesmo viajando para ver filho lá no outro continente, lá no outro país, né? Sentindo saudade, sentindo a falta do filho que foi para a floresta e que agora foi para o sul, né? Mas é a vida que ele tem e Deus tem guardado tudo isso. E vocês estão aqui presentes com a gente. Mas o que eu quero agradecer, e que está no meu coração, desde que a Ivonete pediu que eu tecesse algumas palavras para vocês, é a gratidão, pastor, por termos sido alimentados espiritualmente durante todo o ano de 2020, no meio da angústia, no meio da desesperança, nós recebemos o alimento de esperança, o alimento de amor, o alimento de paz no coração. É muito gostoso, eu gosto de fazer dessa forma, né? Ouvir os 3 minutos do pastor Osíris, com o pastor Osíris na hora que eu vou dormir. E depois orar com as irmãs que estão orando na torre. E isso para mim tem sido um alento, tem sido uma forma de acalmar meu coração e de aumentar a esperança do dia seguinte. Então, fica aqui a minha gratidão por todo o alimento espiritual que o Senhor trabalhou no nosso emocional, que o Senhor trabalhou no nosso espiritual. Muito obrigada.
Pastor Osíris e Silvinha, como a gente falou rapidamente naquele vídeo, né? Vocês fazem parte da nossa história. Só que mais do que ter feito o nosso casamento, a apresentação dos nossos filhos, nós sentimos como se vocês fossem assim, nossos amigos. Então, amor de amigos mesmo que nós temos, pessoas com quem nós podemos contar. É muita gratidão a Deus mesmo pela vida de vocês, pessoas que a gente quer perto assim para sempre. Nós amamos muito vocês, a nossa igreja te ama. Agora a gente vai sentar ali, pastor, para poder ver um pouco da história resumida no livro elaborado aí pela Rebeca Amaro. Podeis assentar vocês duas, obrigada. E no finalzinho, depois disso do vídeo, a fala do pastor Osíris e depois a Conceição, também que preparou aqui essa mesa linda, né, para abençoar aí a vida dos irmãos. Depois tem fala sua, pastor Rodrigo? Tá. Traz vida e esperança, pois Ele está no barco conosco para nos salvar. Deus lhe abençoe muito. Amados,
Graça e paz. É muito gostoso, emocionante, renovador, rejuvenescedor, quando nós recebemos todo esse carinho, todo esse amor. Enquanto o culto estava transcorrendo, a mensagem do pastor Rodrigo, os cânticos selecionados, cânticos que eu amo, cânticos que foram cantados na minha posse, eu vi tanto carinho em todos os detalhes. Aí eu me lembrei, aonde eu estava antes de conhecer Jesus. Eu estava na Igreja Batista de Vila Valqueire. Meu pai era pastor, casado com a minha linda Silvia, em lua de mel, 3 anos de casado sem filho, com 25 anos. Eu casei com 22, ela tinha 19. Aos 25 anos, eu estava sem Jesus. Vocês acreditam nisso? Me deu um vazio muito grande. Eu comecei a sentir um desejo de ter uma experiência com Deus. Comecei a buscar essa experiência com Deus. Eu e Deus sozinho, no quarto, orando. Tinha dias que eu dava soco na parede, irmãos. Soco na parede. Dizendo: Senhor, se o Senhor existe, eu quero uma experiência contigo. A palavra de Deus diz que nós o encontraríamos se o buscássemos de todo o coração. Eu louvo a Deus pela minha família, pelos meus pais que me criaram no caminho do Senhor. Mas, irmãos, tem a hora que é você que tem que decidir. Como foi dito aqui pelo pastor Rodrigo, o que adianta eu estar na igreja, irmãos, e não ter uma experiência transformadora? Eu não estaria casado com a minha linda Silvia aos 46 anos de vida conjugal, não estaria. Provavelmente já estaria morto. Porque o pecado mata, o pecado entristece, dá angústia. Não teria meus 2 filhos que são bênçãos, homens comprometidos com o Senhor. Não teria as noras que eu tenho, mulheres de oração. E eu louvo a Deus porque os meus 4 filhos, meus 4 netinhos estão sendo criados no caminho do Senhor. Onde eu estava, Jesus teve misericórdia de mim. E o salmo que foi lido hoje no culto, o Senhor é o meu pastor, foi o salmo da minha vida. Eu convidei Ele para ser o meu único pastor. Fui transformado por esse Jesus totalmente e passei a ser um propagador dessa mensagem chamada Evangelho. Uma mensagem que transformou minha vida, meu casamento, deu sentido à minha existência. E pastor Rodrigo, eu entendo por que Pedro não podia mesmo amar a Jesus. Amar ao ponto de dar sua vida, porque eu também era assim. Mas quando veio o batismo no Espírito Santo, irmãos, diz a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno. Só o Espírito Santo em nós, nos transformando, nos selando, nos dá condições de ter o amor ágape.
em que nós amamos a Cristo acima de todas as coisas. E eu vim para essa igreja por isso, porque o meu amor por Cristo é prioridade na minha vida. E quando Ele é prioridade na sua vida, você abençoa primeiramente seus filhos, sua família, você dá atenção a eles, seus queridos, seus colegas, seus vizinhos. Você olha para as pessoas com um olhar de misericórdia. Eu estou muito feliz hoje que eu estou vendo pessoas que há muito tempo eu não via, que estão vindo aqui à igreja hoje para agradecer a Deus pelos 16 anos. Eu quero dizer para vocês, com todos os defeitos que nós temos, a igreja é a noiva do Senhor, é o lugar dos santos, dos separados, para que nesta igreja nós desenvolvermos o nosso amor e a nossa comunhão. Para de chorar. Fala alguma coisa para a igreja que Deus colocou no teu coração. Eu quero agradecer, a Deus primeiramente, que Ele é maravilhoso, Faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele é muito maravilhoso, muito misericordioso, muito amoroso. E eu vejo aqui nessa igreja, assim, também o amor dos irmãos, que Deus colocou no coração dos irmãos, para nos transmitir naquela hora difícil que nós passamos, logo no início da nossa caminhada aqui. Ele colocou amor no coração dos irmãos, para transmitir a nós que estávamos passando por aquilo. Então, eu sou muito grata a Deus, porque essa igreja nos acolheu, nos amou, nos sustentou. E deu a Deus toda a graça, que Ele nos deu. Mas eu vejo também, através dos irmãos, esse amor. Quando o pastor estava falando, o pastor Rodrigo, eu fiquei pensando, essa igreja é uma família, a nossa família que fica aqui no Rio. Às vezes meus filhos ficam lá, mas a minha família está aqui também, Os meus filhos ficam lá longe, mas minha família está aqui. E eu agradeço a Deus por essa família que Ele me deu. E agradeço a Deus pelos irmãos que nos ajudaram nessa caminhada até aqui. Porque se não fosse, só nós, a gente não faria a metade do que a gente fez. Deus colocou no coração dos irmãos tudo para nos amparar, nos ajudar na nossa caminhada, nos sonhos, que você tinha. E vocês nos ajudaram, como a Ivonete, o pastor Rodrigo. Eu não quero citar nomes, porque senão eu esqueço. Mas todos nós fazemos parte da família de Deus. Então nós ajudamos no reino de Deus aqui na terra. Então eu quero agradecer, porque vocês são bênçãos nas nossas vidas também. A Cléo, na torre de oração, nos ajudando a vencer e ajudando nas orações, tudo. Eu só posso agradecer, gente, muito, muito a Deus e a vocês, pelo amor. No dia 26 de fevereiro de 2005, era um sábado à noite, estava tudo lotado, inclusive a galeria. Inesquecível aquela noite, eu careca, depois da segunda químio, e aqui em cima fui recebido com muito carinho. Estava aqui o pastor emérito, o pastor Tércio Cunha. Aqui estava também a irmã Tilda, missionária, presidente da igreja. O pregador da noite, o pastor
Carlos César Novaes, pastor que me consagrou ao ministério da Igreja Batista Barão da Taquara. Pastor Davi Malta do Nascimento, um ícone na nossa denominação. O pastor que me batizou quando eu tinha apenas 8 aninhos. Inesquecível essa recepção. E eu estava um dia desse no carro com a Silvia cantando, e de vez em quando a gente fica fazendo dueto, cantando. E nós começamos a cantar um cântico do nosso tempo de juventude, relembrando no YouTube. Aí eu boto lá, cânticos da velha guarda, é esse que eu gosto. Cântico dos anos 70, foi esse, vamos lá. Aí veio esse cântico aqui, eu queria cantar para vocês. Acho que ela não vai poder nos acompanhar, porque é da velha guarda. Nem era nascida. Ela nem era nascida. Mas esse cântico espelha a minha experiência de que um dia eu conheci essa centelha só, uma centelha que entrou no meu coração, colocou fogo no meu coração. E esse fogo foi se espalhando, e eu não deixo de comunicar e transmitir essa mensagem. Vamos lá, querida. Então vamos Tira o cantar tom. uma centelha só. Tá ótimo. Tá bom, eu vou atrás. Vai que eu vou atrás. Uma centelha. Tá alto, né? Tá alto. Olha, nós estamos Só um ensaiando aqui. minutinho. Tá bom, vamos lá. Não, acho que tá mais falando. Tira mais baixo. A emoção. Uma centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor a todos o calor traz. O amor de Deus assim é. Se você puder sentir, a todos vai querer contar. Você vai transmitir como a primavera é a mais linda estação. As aves a cantar, a flor que surge de um botão. O amor de Deus assim é. Se você puder sentir, a todos vai querer contar. Você vai transmitir o amor de Deus assim é. Se você puder sentir, a todos vai querer contar. Você vai transmitir. Amém. Amém. Mais uma vez, parabéns, Pastor Osíris, parabéns, Silvia, pelos 16 anos de ministério pastoral aqui no Andaraí. Ó. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Vou pedir para eles ficarem aqui comigo, para que a gente possa cantar a última música, que é a música Te Agradeço, para juntos agradecermos a Deus. Convido os irmãos a se colocarem de pé e nós vamos cantar, juntamente com a banda, a música Te Agradeço.
após a oração final, a irmã Conceição estará aqui à frente distribuindo o bolo. Se é aniversário, tem que ter bolo, né? Então, a irmã Conceição estará distribuindo o bolo. Ao receber o seu bolo, a gente solicita que se dirija para a saída, para não haver aglomeração. E também a irmã Ivonete avisa que semana que vem, próximo domingo, a nossa escola bíblica terá como tema Mecanismos de Defesa. Mecanismos de Defesa, com a participação da psicóloga Denise Godoy, da Junta de Missões Nacionais. Domingo que vem, 9 horas da manhã, os irmãos estão convidados a participar. Então nós vamos fazer a oração final nesse momento. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concede de termos pastoreando a primeira Igreja Batista no Andaraí, pastoreando as nossas vidas, o pastor Osíris, juntamente com a sua esposa Sílvia, Pai. Que o Senhor continue abençoando, Pai, a vida deste casal, abençoando o seu ministério, abençoando a sua família. Conforme lemos no texto que se encontra aqui atrás, até aqui o Senhor nos ajudou. E somos gratos a Ti, Deus, por esses 16 anos de ministério pastoral do pastor Osíris. Que o Senhor continue cuidando dele, de sua família, abençoando-os e trazendo, Senhor, essa palavra, essa mensagem que tanto tem falado aos nossos corações. Obrigado por tudo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja conosco aqui, assim como com as demais igrejas do Senhor Jesus, sobre a face da terra espalhadas, hoje e sempre. Amém e amém. A irmã Conceição virá à frente para distribuir bolo. Pegando seu bolo, dirijam-se para as suas casas, sem aglomeração. Um bom domingo para todos e que Deus a todos esteja abençoando. Lembrando que 19 horas nós temos o culto da noite do lar. Fiquem todos na paz.